Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais este espaço de entrevista. É o último desta série de entrevistas que o Rádio Clube de Angra está a realizar com todos os cabeças de lista candidatos às câmaras municipais de Angra, do Heroísmo e Praia da Vitória no próximo domingo, dia 26 de setembro. Amanhã teremos o debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal de Angra. Dentro de 2 dias, o debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal da Praia da Vitória. É hoje nosso convidado Berto Messias, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Praia. Berto, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez por em ponta final de campanha, conseguires um instantinho para vir aqui à Voz da Terceira falar sobre este projeto autárquico que surge da forma como todos sabemos. Quando surge o convite a Berto Messias, que análise foi preciso fazer para que de repente se constituísse uma equipa e se elaborasse um projeto de futuro e de desenvolvimento para a Praia da Vitória? Olá Pedro, obrigado pelo convite, uma saudação também aos ouvintes do Rádio Clube de Angra. A análise foi... Eu nunca disse que não à praia, à minha terra, a terra onde nasci, onde vivo, onde constitui família, e portanto a decisão foi, depois de falar obviamente com a minha esposa e com a minha família, a decisão foi uma decisão natural de obviamente abraçar este desafio e de rapidamente constituir uma equipa competente e conhecedora do Conselho da Praia da Vitória e das várias áreas sobre as quais nos devemos preocupar e ter em conta na Câmara Municipal, construir um projeto que consiga responder àqueles que são os grandes desafios que o Conselho da Praia tem pela frente e avançar. E cá estamos passados 2 meses praticamente dessa decisão e do convite que me foi endereçado, e cá estamos a trabalhar rumo ao ato eleitoral no próximo domingo. O Berto já assumiu responsabilidades na Câmara, já foi, se bem sei, chefe de gabinete na altura de Roberto Monteiro, também já foi deputado da Assembleia Municipal, portanto não é nada propriamente de novo o que lhe aparece aqui de repente na vida política, na vida profissional, não é? Sim, o meu primeiro desafio, digamos assim, político foi precisamente na Câmara Municipal entre 2005 e 2009, enquanto chefe de gabinete do Presidente da Câmara, o então Presidente Roberto Monteiro. Hoje o teu mandatário. Hoje o mandatário desta candidatura, a quem saúde e agradeço também pelo contributo que tem dado a este projeto. E portanto digamos que a Câmara Municipal não é uma estrutura completamente desconhecida. Obviamente que passaram-se alguns anos, houve um conjunto de transformações, mas quer pelas funções que desempenhei enquanto chefe de gabinete, quer também pelo facto de ter sido deputado municipal, coordenador da bancada do PS, coordenador da Comissão Permanente da Assembleia Municipal, tenho um conhecimento considerável daquelas que são as dinâmicas municipais, as dinâmicas de concelho, até porque vivo aqui, faço a minha vida aqui, os meus filhos estudam aqui, e portanto não é de todo um desafio sobre o desconhecido, pelo contrário. Ora, o Berto surge neste contexto, como sabemos, depois de uma recusa do atual Presidente de Câmara em se recandidatar. Quando convidou as pessoas que o acompanham para a sua lista, e ela é toda nova não só do ponto de vista da juventude, mas também do ponto de vista das pessoas que a compõem, houve dificuldades de aceitação ou naturalmente as pessoas que o Berto convidou aceitaram de pronto este novo desafio para a Praia da Vitória? Não, nenhuma dificuldade. Todos aceitaram de imediato, sem hesitações, com total disponibilidade para trabalhar no futuro. Aliás, todos os contatos que fiz depois do convite que me foi feito para assumir este desafio, tive também um extraordinário feedback de toda a gente, e portanto isso não foi de forma alguma qualquer tipo de constrangimento ou de condicionalismo para este processo, de forma alguma, pelo contrário. A Praia da Vitória tem sofrido nos últimos anos mais do que até a maioria dos outros concelhos da região, nomeadamente porque teve, para além da crise do subprime e desta crise pandémica, a crise da base das lajes, se quisermos pôr a coisa nestes termos, nomeadamente a questão da redução do contingente militar. É de facto um concelho fustigado por sucessivas crises e que não tem, de certa forma, conseguido dar um salto em frente. Tem acontecido alguns projetos, o Terceira Tech Island, por exemplo, é uma solução interessante que foi encontrada e que deu aqui uma certa dinâmica, de facto, à Praia da Vitória. Mas como é que nós podemos olhar, partindo de onde o Berto parte, como é que olhamos para o futuro e como é que pomos a praia a poder ser outra vez permita-me a expressão, um melting pot de cultura, de
de convivência social, de dinamismo económico. Como é que fazemos isso? Que visão é que foi preciso traçar, Alberto, no papel para Muito bem. o futuro ser outro? Eu acho que a análise que faz é corretíssima. Eu acho que a praia teve uma década negra, com dois momentos que são transversais a todos e, portanto, não são exclusivos da praia. A questão da crise do subprime, como referiu, no início desta última década, e que, enfim, marcou... Foi o que foi, sim. Foi o que foi, mandou países ao chão, permita uma expressão. Até o nosso levou-nos teve a uma intervenção externa, condicionou profundamente aquela que é a economia de referência dos Açores, ou seja, Portugal continental. Agora, no final desta década, também a crise pandémica que estancou aquele que era um caminho de alguma recuperação que vínhamos a fazer em alguns setores, sobretudo na área do turismo, que era aqui uma alternativa muito relevante para este contexto difícil dos últimos 10 anos e, de facto, a meio desta época, no início, meados desta década, tivemos aqui a crise da base das lajes, a redução do contingente norte-americano na base das lajes, com impactos também significativos no contingente dos trabalhadores civis portugueses. E, portanto, tudo isso condicionou a dinâmica económica e social da Praia da Vitória, não só aquilo que são os postos de trabalho diretos e todas as mais-valias que isso significa, mas também toda aquela economia indireta que circundava à base das lajes e que tinha um impacto significativo na criação de emprego, na dinâmica económica, no comércio, na aquisição de bens e serviços, enfim, e que criava uma dinâmica muito relevante também aqui no concelho e na própria ilha, não apenas no concelho. E a verdade é que foi conseguindo, a partir de determinada altura, um conjunto de alternativas importantes, referi uma delas, o terceiro Tech Island, o encontrar de outras alternativas e de potenciação das infraestruturas existentes, a questão na área do turismo, com a liberalização das rotas aéreas, das chamadas low cost aqui para a ilha, e nós tínhamos indicadores de crescimento turístico muito relevantes que deram um contributo significativo para a dinâmica económica da Ilha Terceira nos últimos anos, e a verdade é que a pandemia veio precisamente também interromper e estancar essa dinâmica. O que nos faz, permite-me só interromper-te, faz-nos perceber claramente que o turismo também não pode ser uma galinha de ovos de ouro, como a base das lajes também não foi. Eu acho que nada pode ser. Eu acho que nós, e a base das lajes ensina-nos isso também. Se calhar a determinada altura nós ficámos reféns em demasia daquilo que esta estrutura nos deu, quer do ponto de vista direto, através dos postos de trabalho que criou, quer do ponto de vista indireto, através de toda a economia circundante à base das lajes. A nossa economia daqui para a frente não pode assentar num setor exclusivo. Quer dizer, nós temos que ter a capacidade de criar um concelho moderno, virado para o futuro, ao nível das competências do município, criar as condições para haver mais investimento privado em várias áreas, mas não nos podemos agarrar só a um ou outro setor. E, portanto, nós agora temos que olhar para o futuro com confiança, com proatividade, com disponibilidade para trabalhar, para garantir mais trabalho e maior capacidade de trazer mais valias para o concelho, mas eu acho que na base disso tudo tem que estar algo que é fundamental e que até do ponto de vista económico tem um peso significativo naquilo que é a indução do fator de confiança. E acho que o nosso slogan transmite também isso, que é: nós temos que recuperar o orgulho na Praia da Vitória, que é algo que tem vindo a desvanecer-se ao longo dos tempos. Nós ouvimos que a praia está morta, que a praia está deserta, que não se vende nada de jeito na praia, que a dinâmica comercial da praia não presta. Isso não é verdade. Só que nós deixamos que esta percepção, também fruto de um conjunto de eventos que nós acabámos de referir, nós deixámos que isso fosse instalando, fruto de alterações de comportamentos sociais significativos, fruto da alteração dos hábitos de consumo, com principal impacto aqui no centro da praia, na Rua de Jesus, nesta artéria entre o Largo da Luz e a GNR. E, portanto, a Câmara tem que ter também a capacidade de criar uma narrativa positiva de valorização da praia, de valorização do orgulho na Praia da Vitória, recuperando aquilo que já tivemos no passado, mas adaptando esta narrativa e esta perspectiva ao futuro e às dinâmicas do futuro. Nós não voltaremos a ter no curto prazo, ou no médio prazo, se quisermos, as dinâmicas que a praia já teve fruto da base das lajes, e temos que saber lidar e viver com isso. Temos é que ter a capacidade de
potenciar isso da melhor forma. O terceiro Tech Island é um excelente exemplo que deve ser que agora não se percebe muito bem o que é para acontecer com ele, não é? Quer dizer, o governo vai dizendo que é para manter, mas não se vê nada de relevante. Nesta altura está o abandono. Aliás, acho que o atual governo regional cometeu um erro estratégico por razões que eu acho que não são as mais nobres. A extinção da SEDEIA, da Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, que tinha a função de gerir diariamente o terceiro Tech Island, de captar mais empresas e mais investimento para o terceiro Tech Island, é algo que está hoje ao abandono. Quer dizer, ninguém... E aliás, nós temos... há mais empresas interessadas em se fixar na praia no âmbito deste projeto, mas estão a encontrar um vazio de respostas, não é exatamente por esse processo de extinção. E até temos empresas que nos abordam um bocado com algumas indefinições sobre, mas afinal com quem é que nós falamos para crescer, para nos instalarmos, enfim. E este cluster tecnológico iniciado e criado pelo terceiro Tech Island tem uma margem muito significativa de crescimento. Obviamente que nós não nos devemos agarrar só a isso, mas à volta deste projeto nós temos um conjunto de mais-valias que podem trazer grandes mais-valias para o Conselho. Eu já fui abordado ao longo desta campanha por uma estrutura que, no âmbito daquela que é a Rede Internacional de Nómadas Digitais, que quer, associado ao terceiro Tech Island, instalar-se na Praia da Vitória. Os nómadas digitais, de uma forma muito simplista e muito rápida, são pessoas que trabalham à distância, através do teletrabalho, e que vão percorrendo o mundo, instalando-se nas cidades que têm estruturas para isso, com as respectivas famílias, e durante uma determinada temporada trabalhem, têm que ter um espaço organizado e definido por nós, em que trabalham para empresas multinacionais à distância e vão, permita-me a expressão, passeando pelo mundo, pessoas com alguma capacidade e poder de compra, vão se instalando pelo mundo e a trabalhar à distância, mas gastando, dormindo, comendo, circulando nessas cidades e associado ao terceiro Tech Island, a entrada da praia nessa rede internacional de nómadas digitais pode ser uma grande mais-valia. Ou seja, o terceiro Tech Island, além daquilo que representa no seu objeto social e no trabalho que desenvolve diariamente, tem aqui a capacidade de puxar para a praia um conjunto de mais-valias na área tecnológica que, quer dizer que a tecnologia é o futuro é um clichê, mas é uma verdade inquestionável. Claro. Portanto, e aliás, o projeto tem que ter essa capacidade. O projeto tanto tem mais-valias positivas que, por exemplo, a principal ou uma das principais bandeiras de Ala Menezes em Angra é a criação de uma zona livre tecnológica que já é muito quase no seguimento daquilo que foi tem gerado algumas invejas mas essas saudáveis, apesar de tudo. De outras cidades e de outros conselhos. Mas nós não podemos é deixar que aquilo que foi este grande boom do terceiro Tech Island, que foi criado enquanto alternativa ao downsizing da base das lajes, é preciso não esquecer, e a alternativa é essa que tem que ser consolidada e que tem que crescer, não pode ser abandonado ou abrandado por alguma abordagem de revanchista sobre o passado, que eu acho que o Governo Regional teve quando extingue a SEDEIA, passando o trabalho da SEDEIA para a Direção Regional do Apoio à Competitividade, que não tem nem de perto nem de longe nem a capacidade, nem os meios, nem ter outras dinâmicas e outras competências legal que uma sociedade de desenvolvimento empresarial pode ter, como existe hoje, por exemplo, em Portugal Continental com a ICEP, por exemplo. E, portanto, acho que foi um erro que espero que não nos custe muito caro no futuro, mas a Câmara Municipal, sendo presidida e liderada por nós, obviamente que dará grande importância a este cluster digital na Praia da Vitória, que tem grande margem para crescer. Sobre o Tech Island, fica também agora aqui em banho-maria toda aquela questão que estava ligada aos bairros americanos por detrás da base das lajes, que já passaram para a posse da região, segundo sabemos, e que estavam, enfim, consignados aqui, entre aspas, a este projeto. Também sobre isso agora, bola, não é? Não sabemos nada. Eu não tenho informação sobre isso. Já estava feito e definido o concurso público para a intervenção naquelas casas. Haveria uma parte que seria consignada ao terceiro Tech Island para instalação das famílias e de algumas empresas no âmbito do terceiro Tech Island. Haveria outra parte que seria enquadrada na oferta de habitação para jovens e casais jovens, e portanto esse concurso estava concluído, estava à beira de ser lançado. Parou com a mudança de governo.
mudou e, portanto, eu confesso que não tenho informações sobre aquilo que será feito pelo novo governo relativamente. Mas a tua visão para aquilo deve manter esta linha, portanto, sim, não devemos pensar em sim. outras alternativas para aquelas habitações. Sim, eu acho que é uma estrutura importante, é um conjunto significativo de habitações e, portanto, acho que o modelo que estava desenhado inicialmente faz sentido, ou seja, uma parte para instalação de empresas e de famílias que para cá venham trabalhar e a outra parte para habitação local, chamemos-lhe assim. Era isso que estava desenhado e é isso que nós entendemos que deve ser feito. Obviamente que temos total disponibilidade para conversar com o Governo e perceber quais são as ideias e aquilo que será feito no futuro relativamente àquela estrutura. Sobre as dinâmicas sociais e económicas da Praia da Vitória, do centro da Praia da Vitória, não é? Lá está o tal eixo da Rua de Jesus, que há pouco identificaste muito bem o seu princípio e o seu fim, até porque de facto à volta à praia até tem registado um crescimento interessante. Não deixa de ser curioso, primeiro duas coisas, que foram muitos dos empresários da praia que acabaram por também deslocalizar aquilo que a malta procurava na praia para Angra. Hoje as principais lojas da praia estão com delegações, digamos assim, também na outra cidade, o que faz com que muita gente evite ter que vir cá cima exatamente para fazer estas compras, mas é um facto que o centro da cidade está com alguns problemas. Trazemos primeiro gente e depois criamos as dinâmicas económicas, ou trazemos primeiro as dinâmicas económicas para depois captar gente? Como é que se faz isso, Berto Messias? Eu acho que isso é como a história do ovo e da galinha. Pois, exatamente. Eu acho que a nossa preocupação deve ser de trazer tudo o que for possível, mas pensar a cidade de uma forma integrada. Eu acho que a forma como está a Rua dos Jesus atualmente, tendo em conta o contexto em que está inserida, tendo em conta o comércio que lá existe, a forma como está a Rua de Jesus não serve nem corresponde àquilo que se precisa para o futuro. Manter a Rua de Jesus fechada tal como está, eu acho que vai adensar o problema. Não só por aquela, como disse há pouco, pela evolução dos hábitos de consumo que nós temos tido, e havia ali uma grande margem de serviços hoje que nós resolvemos todos através da aplicação de um telemóvel, é importante não esquecer, e onde, por exemplo, o caso da banca é paradigmático, o Milênio BCP fechou há pouco tempo, e já se fala na possibilidade de quer a Caixa Geral, quer o Montepio seguirem o mesmo caminho, independentemente do número considerável de clientes que tem aqui no concelho da Praia. E depois toda a dinâmica comercial, as lojas, o tipo de lojas que existem na Rua de Jesus. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber de uma vez por todas, com coragem e firmeza, qual é o impacto na Rua de Jesus, com a abertura da Rua de Jesus ao trânsito, mas não é uma abertura per si, que é, ok, nós chegamos à Câmara, vamos abrir a Rua de Jesus, comecem a passar carros e vamos ver. Não é isso. Nós temos é que definir um plano de mobilidade do centro urbano da Praia da Vitória, que inclua a circulação de trânsito, aquela que é a oferta, quer na Rua de Jesus, quer na Praça Francisco Ornelas da Câmara, quer na zona ribeirinha, permita-me a expressão, mais ao fundo, onde estão na Avenida Álvaro Martins Gomes, exatamente, onde estão um conjunto de restaurantes e que ligam este centro ao Clube Naval, à Prainha, à praia, também à Praia Grande, e integrar isso nesse plano de mobilidade que tenha em conta o trânsito, onde é que estão as pessoas, onde é que as pessoas querem estar, que tenha a capacidade de perceber a mobilidade sustentável através daquilo que a Marginal nos oferece hoje, quer com zona pedonal, quer com ciclovia. Ou seja, isto tem que ser visto de forma integrada, perceber o fluxo de pessoas para onde é que vai, para onde é que quer ir, que tipo de infraestruturas públicas nós podemos criar e potenciar nesses centros. O caso, por exemplo, da Praça Francisco Ornelas da Câmara, que eu acho que está profundamente subaproveitada. O facto de como é que nós aproveitamos os edifícios que podem ser edifícios âncoras naquela praça, a antiga casa do Dr. Eugénio, sim, a antiga Biblioteca Silvestre Ribeiro, os próprios espaços de concelho, que têm uma zona visitável, aquilo que nós fazemos na praça enquanto praça. Aliás, por muitas cidades neste país e nesta região nós temos zonas de esplanadas e até de restauração nas praças nos centros da cidade. Nós não temos isso na Praça Francisco Ornelas da Câmara. E, portanto, nós temos que olhar para isso de forma totalmente integrada, mas eu acho, para nós esclarecermos de uma vez por todas o impacto da Rua de Jesus aberta ao trânsito e o que é que nos traz, eu acho que nós temos que abrir a Rua de Jesus pelo menos um ano. E um ano porquê? Porque
a dinâmica da praia é muito sazonal e, portanto, nós temos que perceber ao longo desse ano o que é que acontece com este plano integrado de mobilidade e abrir a Rua de Jesus ao trânsito, claramente, garantir essa circulação de trânsito, trazendo as pessoas para o centro e não afastando as pessoas para o centro, que acho que em parte, não afastando as pessoas do centro sim. Que acho que em parte é o que acontece hoje, com o atravessamento dos carros pela Rua da Graça, descendo depois ali na ladeira de São Francisco, passando no meio. Quer dizer, eu acho que há uma falta de dinâmica no meio da rua que não acontece com trânsito, mas que também não acontece com pessoas, sejamos claros. Porque toda a dinâmica sim, de manhã ainda se vê algum movimento por causa dos bancos, mas depois de facto a partir do almoço fica mais complexo. A dinâmica empresarial que lá existe, quer dizer, as pessoas estão a trabalhar, chegam para trabalhar, saem ao fim do dia do trabalho, almoçam por lá, eventualmente saem para beber um café ou outro no Trozinha ou noutro espaço. Mas eu acho que nós temos que fazer esse teste. Chega de debates que são com certeza importantes e respeitáveis, mas nós temos que fazer esse teste. E eu tenho tido algumas pessoas que me têm aconselhado a não tomar esta posição, para ter aqui uma posição mais híbrida por causa das eleições. Sim, mas nós não híbridos vamos... estamos todos a ser há muitos anos, não é? Exatamente. Nós não vamos para a Câmara Municipal para ser híbridos. Nós vamos para tomar decisões, para revolucionar esta cidade e este concelho numa perspectiva positiva, ouvindo todos certamente, mas há decisões que têm que ser tomadas, senão nós vamos cair neste dogma de mudou tudo, mas ficou tudo na mesma. E nós não queremos. A praia, eu tenho essa consciência, nós temos essa consciência, não pode ficar tudo na mesma. Nem que para isso tenhamos medidas difíceis, como é o caso da abertura da Rua de Jesus ao trânsito, mas que têm que ser tomadas. Sim, é um risco e os riscos devem ser corridos, não é? Nós estamos num ponto em que, com a pandemia, com o problema da base das lajes, com os efeitos da crise, com a desconfiança de investimento que existe por causa da pandemia e por causa de todo este contexto negativo que se criou nos últimos 2 anos, nós temos que testar estes modelos e tem que ser o município a liderar esta abordagem, senão nós ficamos exatamente como estamos. Uma das questões centrais é de facto a Praça Francisco Ornelas. Há ali, já começa quase a ser um clássico de campanha, a casa do Dr. Eugénio, a antiga casa do Dr. Eugénio. O que é que se faz com aquilo? Por exemplo, os independentes acham, seguindo aquilo que era um pouco a estratégia que vinha definida pelo próprio município há algum tempo, que se devem ali sediar a maior parte dos serviços camarários. Eu, olhando para essa solução, enquanto espectador apenas olho que, por um lado sim, dinamizas, metes gente na cidade porque vais buscar um conjunto de funcionários da Câmara que estão espalhados por outros edifícios e centraliza-os ali, mas depois onde é que esta gente vai estacionar? Por exemplo, começamos aqui a criar um outro problema, porque as dinâmicas são mesmo assim. O que é que fazemos com aquilo? O que é que fazemos com a antiga biblioteca? Como é que dinamizas isso? É arranjar aquilo e concessionar aquilo a privados para a exploração de negócios? É de facto fazer um aproveitamento municipal daquelas infraestruturas? Eu sei que isso está definido e está em andamento da instalação dos serviços municipais ou de muitos serviços municipais naquela casa, mas eu convido os ouvintes a fazerem um exercício. E certamente muitos não saberão, mas eu relembro isto. Eu pergunto qual foi a dinâmica na Rua de Jesus que trouxe a instalação de alguns serviços municipais na antiga, ali no canto em que está instalado sim, o serviço de licenças, exatamente. Os serviços de arquitetura e mais alguns serviços no canto em frente ao Café Santa Cruz. Sim. Como em tempos chegou a haver no edifício do Centro Comercial também alguns serviços municipais. Para quem não sabe, estão lá serviços municipais. Eu pergunto que dinâmica isso gerou. Mais acima, no chamado Centro Comercial do Centro da Rua de Jesus, estão os serviços de ação social, exatamente, onde estão cerca de 40 pessoas. Eu pergunto que dinâmica isso gerou naquela zona. Praticamente em frente ao gabinete de empresa também. Ora bem, outro exercício, vamos à antiga escola básica, a escola primária Vitorino Mésio, onde eu estudei. Sim, onde está hoje a pré-ambiente e alguns serviços municipais. Que novas estruturas foram criadas à volta daquele espaço? Temos o aqui perto, que era a antiga Prata da Casa, e portanto, igual. Temos o Xanadu, que lá está há muitos anos. E o Zig-Zag, que foi transformado em restaurante e é agora um belíssimo hostel. Diga-se, é bom da verdade. Isto para dizer o quê? A instalação de serviços municipais nessas zonas não trouxe qualquer tipo de criação de novas estruturas à volta desses espaços. Não trouxe. E isto não é uma opinião, basta lá ir. É uma constatação, sim. E, portanto, eu não quero vincular-me já à utilização
antiga casa do Dr. Eugénio para a instalação dos serviços municipais, porque eu acho, sendo que obviamente as condições de trabalho dos serviços municipais são fundamentais, isso é inquestionável, eu acho que há outras formas de garantir essas condições de trabalho e aproveitar esse importante edifício para outras coisas, porque não concessioná-lo a privados, porque não arrendá-lo para a instalação de estruturas que levem mais pessoas ao centro, porque não criar, até porque o edifício é grande e tem um conjunto de valências, porque não requalificá-lo e criar zonas de usufruto das pessoas e de visitação. Porque não criá-lo enquanto espaço âncora para redinamizar a Praça Francisco Ornelas da Câmara, onde pode ser instalado um conjunto de eventos, de iniciativas, com mobiliário urbano moderno, que façam com que as pessoas, se não quiserem a confusão, entre aspas, ou a dinâmica noturna dos espaços cá em baixo, na Avenida Álvaro Martins Homem, possam estar a beber um café ou um copo mais acima na praça. Portanto, dizer já, não, ali vão estar instalados os serviços municipais, eu acho que nós não devemos vincular-nos já a isso, porque aquele espaço pode de facto ser uma mais-valia para outras coisas. O mesmo acontece com a Biblioteca Silvestre Ribeiro. A antiga biblioteca, que eu acho que está profundamente subaproveitada, aliás, a nossa intenção, isto não depende totalmente da Câmara, mas acho que seria um passo significativo, ancorando isto naquilo que são as dinâmicas empresariais da praia. Eu acho que a praia precisa de uma associação empresarial e comercial própria, constituída por empresários da praia que defendam os seus interesses em parceria com a Câmara Municipal, e aquele edifício podia ser cedido a essa instituição. Os espaços de baixo podiam ter gabinetes de atendimento e serviços administrativos em que tivesse uma representação dos serviços prestados pelo Governo Regional no âmbito do apoio às empresas, sistemas de incentivos. Um empresário que quer apoio no âmbito do investimento privado vai lá, fala com os técnicos que lá estão, e a sala de cima pode ser uma sala ampla, pode ser uma sala de formação, pode ser uma sala de eventos, pode ser, enfim, um conjunto pode potenciar um conjunto de iniciativas de âmbito empresarial e de apoio às empresas do Conselho da Praia. E, portanto, isto para dizer que aqueles espaços são fundamentais para revitalizar aquela zona da cidade. E, portanto, eu acho que nós, antes de avançarmos e de nos vincularmos já à instalação dos serviços municipais na antiga Casa do Dr. Eugénio, até porque, segundo sei, e tendo em conta o projeto que está feito, não cabe lá tudo. E eu acho que é importante que os serviços fiquem todos juntos. Eu acho que antes disso deve haver uma reflexão, uma avaliação de outras valências que aquele edifício pode garantir, sendo certo que a requalificação daquele espaço é para nós... Sim, é necessário até antes que qualquer dia aconteça alguma coisa na própria praça, não é? A casa já está a apresentar alguma degradação. Entretanto, Berto, porque estas coisas são todas elas muito dinâmicas, durante esta campanha eleitoral já se percebeu que o Cais de Cruzeiros da Praia há de nascer no Porto Oceânico. Pelo menos foi mais ou menos esse o anúncio que José Manuel Bolieiro, líder do PSD, mas também presidente do Governo, veio numa perninha à campanha da coligação que concorre contra ti. Enfim, o contra aqui é sempre uma forma muito agressiva de dizer as coisas, mas concorrentes. No caso acho que é. Todos contra o Berto e contra o PS. Já percebemos então que é ligeiramente diferente a visão que tu tens relativamente a este dossiê, porque tem espaços antigos onde já nos cruzamos falando exatamente sobre a tua candidatura. Foste muito claro nessa matéria, portanto entendias que o Cais de Cruzeiros deveria ficar na zona do Molho Norte, do Molho dos Americanos. Agora entendemos que a visão de quem governa a região é outra, para o outro lado. O investimento está mais ou menos já pensado e será lançado a concurso. Isto é uma consequência, enfim, das mudanças que a região já teve, mas há um projeto que o Berto tem para toda a Bahia que agora terá também que ser repensado, considerando esta mudança que entretanto já houve relativamente ao Cais de Cruzeiros. O teu plano rapidamente para a Bahia? Relativamente ao Cais de Cruzeiros é importante dizer o seguinte, a única coisa que eu sei sobre essa ideia do Governo Regional é precisamente a notícia que saiu recentemente das declarações do presidente do PSD, José Manuel Bolieiro, relativamente a esse assunto, que é, eu devo dizer que me parece um erro que pode ser estratégico para o futuro do Conselho. Ou seja, aquilo que é proposto é alargar o cais comercial em cerca de 350 metros na zona do porto e do transporte de mercadorias, para garantir uma coisa que já hoje existe, que é o facto dos cruzeiros já hoje poderem atracar
naquele porto e, portanto, nós hoje podemos ter cruzeiros sem alargar qualquer tipo de cais comercial. E isso tem outro problema ainda, é que aquilo que é anunciado é colocar alargar este cais comercial através do orçamento regional totalmente, quando aquilo que estava previsto era alargar esse cais comercial, estando isso no caderno de encargos, no modelo de concessão daquele porto assumido por privados, para que ali possam instalar uma plataforma logística, um terminal transshipment e, eventualmente, para a capacidade de super rebocadores aqui no meio do Atlântico Norte e prestar também esse serviço. Portanto, além de ser um erro, porque onera o orçamento regional, em vez de garantir que são os privados a fazê-lo através de um modelo de concessão, não acrescenta nada do ponto de vista do mercado de cruzeiros, porque eles já podem ali atracar, e depois acho que comete um erro grande em termos de modelo, que é o facto de misturar transporte de carga com transporte de passageiros. Isso só acontece quando não existe outra alternativa. E acho também que nós avançarmos para esse processo sem pelo menos perguntarmos aos americanos, ou falarmos com os americanos e com o Ministério da Defesa, da possibilidade de criarmos um modelo misto no Molho Norte, no atual molho dos americanos, para a paragem lá de cruzeiros, eu acho que é um erro tremendo e é entrar nesse processo de braços caídos. Aliás, a ideia, na nossa perspectiva, era fazer o cais de cruzeiros no Molho Norte no modelo misto, como acontece atualmente com o aeroporto, em que a pista, sendo militar e tendo uma valência militar, convive e coabita diariamente com um aeroporto civil. E, portanto, na nossa perspectiva, eu acho que faz todo sentido que uma plataforma, um cais comercial para um cais de cruzeiros, seja feito junto ao molho, ao chamado molho dos americanos, e que permita também requalificar toda a zona circundante à prainha, criando ali um conjunto de novos espaços para marítimo-turísticas, a criação de um centro de treino de mar, potenciando também a prainha e ligando toda essa zona, limpando alguma barracas e, enfim, uma zona desqualificada naquela zona que eu considero uma zona nobre da cidade. Sim, mas que está a precisar urgentemente de um novo planeamento. Ligando à zona verde e mais tarde ao Parque Ambiental do Polo. E, portanto, esse anúncio precipitado do Sr. Presidente do Governo em plena campanha eleitoral, eu acho que carece de uma avaliação muito mais profunda. Obviamente que a Câmara quer ser ouvida nesse âmbito, terá a sua opinião. Eu não tenho o conhecimento aprofundado daquilo que está previsto, sei aquilo que saiu na comunicação social. Sim, sabemos todos apenas isso. Agora, eu acho que esse anúncio pode não só hipotecar aquele que era o modelo de concessão do Porto da Praia, porque avança, antes de se lançar o concurso, já está a dizer que vai investir dinheiro do orçamento regional para ampliar um cais comercial e, obviamente, que os potenciais interessados privados, sabendo desta notícia, já não se chegam à frente. E hipoteca também o investimento que eu acho que é fundamental no Molho Norte, quando nós temos a base com uma atividade muito menor. E, portanto, todo o aproveitamento daquela estrutura... Sim, o Molho Norte tem sido utilizado pela Marinha Portuguesa e de 6 em 6 meses pelo petroleiro que aí vem sem americano. E, portanto, aquele espaço, inevitavelmente, terá que ser utilizado para outro tipo de atividades. E não me digam, por favor, que não é possível conciliar a vinda de cruzeiros ou mesmo de ligações interilhas para o Molho Norte, com a instalação de uma rampa roll-on roll-off, com a paragem ali de cruzeiros, com uma descarga de combustível de 6 em 6 meses pelo barco que vem dos Estados Unidos. Quer dizer, não me parece de todo, e não se quer fazer esta abordagem, nem tentar criar um modelo que permita esta coabitação, é entrar neste processo de braços caídos. Bom, aquilo é dos americanos, não vais conseguir, não tentem fazê-lo. Quer dizer, eu acho que isso é um erro tremendo. Mas também já rola há demasiado tempo essa discussão sobre cais de cruzeiros e aparentemente das duas uma. Sim. Ou ninguém falou com os americanos ou os americanos também nunca deram resposta ou manifestaram disponibilidade para, não é? Um investimento desta envergadura tinha que ser enquadrado e tinha que ser elegível no novo quadro comunitário. E é isso que foi feito e isto foi incluído no mapeamento do novo quadro comunitário. Agora, vem agora o Presidente do Governo dizer que isto deve-se ampliar o cais comercial do Porto da Praia para que parem lá cruzeiros. Eu não conheço em pormenor esta ideia, estou obviamente disponível para discuti-la e para conhecê-la melhor, mas acho que
isto lançado assim, sem uma avaliação de custo-benefício, nós estamos propriamente a falar de um investimento pequeno, sem uma avaliação de custo-benefício, sem o impacto que isso pode representar para a cidade e para o concelho, sem nós percebermos o que é que isto significa para aquela zona da cidade, qual é o impacto que isso tem, qual é a avaliação do impacto ambiental desse tipo de investimento, eu acho que pode ser um erro estratégico para o futuro do Concelho da Praia da Vitória. Tive a oportunidade há algumas semanas atrás de participar numa conversa com gente mais ou menos entendida nessas questões da Bahia, enfim, do seu aproveitamento económico, mas também desportivo e de formação. Muito interessante, aliás, esta conversa. E surgiram algumas ideias interessantes. Uma delas o Huberto já tocou aí, que é a questão de um centro de formação para desportos náuticos. De facto, a Bahia potencia até um combate à sazonalidade turística, porque estes desportos são desportos que efetivamente precisam de um ligeiro mau tempo, não é? Portanto, é melhor de inverno ou mais fácil de inverno do que de verão. Como é que nós podemos, de facto, olhar para aquela Bahia, agora independentemente das questões do botão, digamos assim, e ter aproveito daquilo que a natureza tem para dar? Não só sob esse ponto de vista, mas também sob o ponto de vista da história, porque aquela Bahia tem uma história que vem desde lá de trás, não é? Até o próprio povoamento começou ali, dadas as próprias características de relevo. Como é que nós potenciamos essa história, este ativo natural fantástico que temos? Bom, o centro de treinos e de competição de desportos náuticos está feito. E a Câmara não tem que quer dizer, é a Bahia e nós não temos que... Eventualmente umas infraestruturazinhas de apoio à volta, não é? Não, exatamente. E daí que está previsto a criação de um centro de treino de mar. E nós não estamos a falar de estruturas com grande, enfim, que impliquem grande investimento e que impliquem grande complexidade na sua intervenção. Nós temos que ter uma infraestrutura grande, que tenha espaço, que seja funcional, que dê para quem vem cá treinar possa lá instalar o seu material e usar esse espaço como o espaço em terra de apoio para usar a Bahia no âmbito do windsurf, do kitesurf, enfim, da vela, de um conjunto significativo de desportos náuticos, e garanta também que aqueles que cá estão e que querem utilizar e continuar a utilizar a Bahia, muitos deles aliás estiveram nesse programa que o André, o André Avelar, o Tiziano, que é gente que conhece muito bem esta Bahia e que é importante ouvir por dentro e por fora, diga-se sempre, o Tiziano é importante saber ouvir, porque estão aqui há muitos anos e conhecem todas as evoluções que aqui tiveram, e eu acho que nós temos condições, vendendo a Bahia como tal, nós temos condições de fazer da praia uma referência em termos de esportes náuticos do ponto de vista nacional, não só naquilo que é a competição, e já existem alguns exemplos, um deles organizado pelo Clube Naval, uma etapa do circuito mundial do windsurf, mas também sendo um centro de treino. Agora, em princípios de outubro, vem cá também uma perna de um campeonato nacional de windsurf também. Ora bem, e portanto, nós temos que ter em terra as estruturas de apoio, mas temos que saber vender isso. Temos em parte que fazer nesse âmbito, saber fazer com a praia o que foi feito com a Nazaré. Que há 10 anos atrás ninguém conhecia o canhão da Nazaré, nem ninguém tinha ouvido falar no McNamara quando lá foi e quando surfou a onda e quando pôs vídeos no Instagram, e de repente é o boom que todos hoje conhecem. Nós temos que ter essa capacidade, mas isso deve ser feito com visão estratégica, deve ser feito batendo às portas certas, deve ser feito vendendo a Bahia com o potencial que ela tem, mas se não formos nós a fazer, ninguém fará por nós. E, portanto, a estratégia é essa, é fazer da praia uma referência em termos de desportos náuticos, quer do ponto de vista da competição, quer do ponto de vista de centro de treinos, e nós temos um conjunto de contatos que falam precisamente nisso e que nos dão vários aportes até de investidores privados que querem fazer isso, e temos que aproveitar esta oportunidade, e pode estar aqui outro terceiro Tech Island ou outra base das lajes para o médio prazo do Concelho da Praia da Vitória. Não tínhamos dúvidas, e eu convido todos a verem, a irem ao Google, a irem à net, a ver o que era a Nazaré há 10 anos e o que é a Nazaré hoje, fruto do canhão da Nazaré, que está lá há muitos anos. Sim, exatamente. Mas a natureza já não o pôs lá de repente. O Garrett McNamara, para referenciar, pôs um vídeo, divulgou um vídeo a surfar aquela onda e deu no que deu. Basta ir à Nazaré hoje para perceber isso. E, portanto, nós temos condições para fazer isso na praia. Só que é preciso proatividade, vontade, E do ponto de vista histórico e cultural, não estamos demasiado reduzidos a Vitorino Mésio? Com todo o mérito que o senhor tem, como é óbvio, não é? Eu nem diria isso. Eu acho que nós podemos ainda potenciar muito mais Vitorino Mésio. Eu acho que
a praia não é, obviamente, do ponto de vista dinâmico cultural, só o Vitorino Mésio. É muito mais do que isso. É a tradição liberal, é o património edificado, são as igrejas, são os impérios, é o berço do Ramo Grande, é o Espírito Santo. Enfim, é até a presença inglesa e americana também, não é? Que misturou-se o blues e o jazz, seja, e essas coisas todas. Exatamente. E eu acho que houve um abrandamento significativo do ponto de vista da dinâmica cultural que a praia deve ter nesse âmbito. O Festival do Ramo Grande, o Festival do Blues que nós já tivemos. Acho que houve um abrandamento dessa atividade que tem que ser recuperado. A cultura é uma forma de trazer gente para a praia também, sem não é? dúvida, sem dúvida, e com um grande peso naquilo que é chamada época baixa. Veja-se, por exemplo, o caso do Outono Vivo, que é algo que nós obviamente queremos manter e que é hoje uma referência, posso dizê-lo, no panorama nacional. Eu tive o gosto de participar na primeira comissão instaladora da primeira edição do Outono Vivo na Praia da Vitória, já há mais de uma década. E hoje é um evento consolidado e de grande mais-valia, que traz aqui um conjunto de figuras de referência nacional na arte, no setor das letras e do espetáculo e das artes. Mas eu acho que ao longo dos anos houve sempre... Nós nunca percebemos muito bem o que é que queremos do ponto de vista cultural. Tem que haver aqui uma planificação estratégica do ponto de vista cultural sobre o que é que nós somos e o que é que nós queremos ser e o que é que nós queremos, permita-me a expressão, sendo quando se fala de cultura podendo ser mal entendida, mas o que nós queremos vender, associando isso à perspectiva turística. E pegando também naquilo que eu disse no início desta entrevista da necessidade de recuperar o orgulho praiense, eu acho que quando se fala de cultura e de património, a praia sempre teve o problema de olhar de baixo para cima para Angra por causa do património cultural da humanidade. E acho que não deve ser assim. Angra é o que é, com mérito próprio. Aliás, já ouvimos propostas nesta campanha nesse sentido, sim. Haver uma candidatura também à praia Património Mundial da Unesco. Mas isso aí, enfim, isso levaria-nos para outras discussões. Mas lá está, acho que é essa abordagem com alguma inveja social que eu acho que não faz sentido. Angra é Património Mundial. Fez isso por mérito próprio, é uma mais-valia para Angra e até para a Ilha Terceira, muito bem. Mas a praia tem distingue-se uma por outras, história, por outras razões. Tradição liberal, o 11 de agosto de 1829, o que o Ramo Grande representa na mais extraordinária tradição religiosa e popular que nós temos, que é o Espírito Santo. Diz-se que o Santo Cristo é a maior festa católica ou cristã dos Açores. Não é nada, é o Espírito Santo, que tem um epicentro inquestionável aqui na Ilha Terceira, no Ramo Grande, e que não se esgota, obviamente, no Ramo Grande, que é transversal a toda a ilha. Os impérios, as igrejas, a cultura popular, o carnaval da Ilha Terceira, ou seja, nós temos tudo isto. A cultura emergente, com extraordinárias bandas e cantores e artistas aqui do Concelho da Praia da Vitória. Nós temos tudo isto, mas nós nunca soubemos sistematizar isto tudo. Faltará uma direção artística, digamos nem assim, mais. para... Falta uma direção artística, uma direção técnica que sistematize isto tudo, que valorize o património edificado, que valorize o património imaterial, que na área cultural é fundamental, que associe tudo isto àquela que é a nova dinâmica turística que nós temos hoje. Qualquer um de nós vai para outros sítios e pagamos para ver coisas que têm muito menos interesse do que aquilo que nós cá temos. A verdade é essa. Todos nós já fizemos isso, estamos com a família, com os miúdos, vamos ali ver uma coisa, quer dizer, que nós pensamos, é interessante porque é daqui. Sim. Mas isto, nós temos coisas com muito mais interesse, temos é que saber vendê-las, mas sempre faltou essa sistematização. Eu acho que é pouco, aquilo que Vitorino Mésio representa para a praia não se esgota na Casa Museu Vitorino Mésio. Nós temos que ter a capacidade de fazer muito mais. Nós temos a Casa das Tias ao lado, em que lá vai, em lado nenhum está referido porque é que é a Casa das Tias, o que é a Casa das Tias, o que é Vitorino Mésio. Eu tive a oportunidade, na visita que fiz a todas as estruturas do município para falar com os funcionários, eu estive na biblioteca atual, na Casa das Tias, e vi o espólio de Silvestre Ribeiro, os livros originais da biblioteca privada de Silvestre Ribeiro, fechados numa zona escura, porque não havia espaço para ter esse espólio à vista. Quer dizer, isso é de uma riqueza e de uma mais-valia inquestionável em qualquer outra cidade europeia, e nós não podemos ter esse espólio guardado, fechado num canto. É isto que e para isto não é preciso dinheiro nem grande investimento, é preciso aproveitar isto, ter as organização, pessoas certas, planeamento, criatividade. E sempre faltou, acho eu, a capacidade de sistematizar isto tudo
como a oferta cultural do Concelho da Praia da Vitória, o património edificado, a sua conservação, o que é que isso representa, o património imaterial que é fundamental, a tradição liberal da Praia da Vitória. Foi na Praia da Vitória, 11 de agosto de 1829, que se afirmou definitivamente a corrente liberal que mais tarde veio marcar o nosso país com a queda dos absolutistas e com a vitória da corrente liberal. Foi aqui, na praia. Esta é a cidade de Francisco Ornelas da Câmara, e isso passa um bocado ao lado, fruto desta visão, de olhando para Angra, a cultura está em Angra, a praia são os areais, queres dar um mergulho, vais à praia, queres ver cultura, vais a Angra. Não é nada disso. Todos têm um lugar. Isto poderá obrigar a um trabalho muito mais próximo entre municípios também, sob esse ponto de vista da promoção turística e da oferta turística, não? Sim, acredito que sim, mas independentemente desse trabalho e dessa proximidade, nós temos que puxar por nós. E nós temos que ser nós a fazer esse trabalho. Eu não posso ficar à espera do município de Angra para pôr a praia a mexer e a andar. Muito bem. Sobre turismo, taxa turística, vale a pena pensar nisso ou não? É algo que deve ser pensado. No seguimento daquilo que eu dizia há pouco, quer dizer, nós vamos para vários sítios, temos que não só pagar taxa turística para lá aterrar, como pagar taxa para entrar e ver coisas com muito menos interesse que aquele que temos aqui hoje. E, portanto, será uma algo ponderação a fazer. Berto, o tempo voa. Precisamos de receitas. O tempo voa, temos andado aqui muito à volta da praia cidade. Eu precisava de um olhar teu e da tua candidatura para as freguesias e vila da Praia da Vitória. Sim. Aliás, um projeto destes só faz sentido se for em conjunto. Nós temos uma vila e 10 freguesias, todas com dinâmicas diferentes, precisamente nessa lógica que eu referi, que acrescentam muito também à perspectiva turística e cultural do concelho, com os impérios, com as igrejas, com a tradição do carnaval, com os folclores, com a dinâmica associativa, cultural e desportiva em todas as freguesias, e nós temos que ter a capacidade de olhar para isso, não só revendo o plano diretor municipal e criando zonas de fixação de jovens. Os jovens só se fixam, há muita discussão como é que se inverte a desertificação. Todo o projeto político tem que olhar para isso de forma integrada. Os jovens só se fixam se puderem ter lotes para se fixarem, se puderem ter espaços e oportunidades de trabalho. O PDM tem que dar resposta a isso e vai marcar a próxima década de Concelho da Praia da Vitória, e essas zonas de fixação em várias freguesias do concelho são absolutamente fundamentais para o futuro. E, portanto, a revisão do PDM é importante também. Nós temos que ter a capacidade de potenciar as infraestruturas que já temos nas freguesias, melhorá-las, requalificá-las e pô-las ao serviço da comunidade. Tem que haver um parque infantil decente em todas as freguesias. Tem que haver zonas de lazer, zonas de usufruto popular em cada uma das freguesias. Veja-se, por exemplo, o excelente exemplo que nós queremos replicar em todas as freguesias daquilo que está a ser feito em São Brás, aproveitando o antigo campo Plato de São Brás para criar uma zona de lazer e de atividade física, que é um excelente exemplo que foi implementado pelo atual Presidente da Câmara, que deve ser replicado noutras freguesias. Nós queremos referenciar em todas as freguesias um espaço que possa ser utilizado como centro de dia para essas freguesias, onde os filhos, quando vão trabalhar, lá deixem os pais durante o dia com o respectivo acompanhamento técnico, quer do ponto de vista de enfermagem, quer do ponto de vista de refeições, para que possam ir trabalhar descansados e ao fim do dia recolher os seus pais nesses espaços. E mesmo que, porque a criação de centro de dias é uma competência do Governo Regional, mas mesmo que o Governo entenda que não deve fazê-lo, a Câmara tem que ter a capacidade de criar estruturas intermédias que não são centros de convívio, também não são centros de dia, mas têm as condições técnicas de ter lá os nossos idosos, um pouco à semelhança daquilo que a Câmara fez há uns anos com a criação da rede de creches e ATLs municipais no concelho. É tempo, tendo em conta a passagem dos anos, tendo em conta o envelhecimento normal da população, que nós façamos na idade sénior aquilo que fizemos através da criação de rede de creches e ATLs em várias freguesias. E, portanto, temos que ter a capacidade de olhar para as freguesias como um todo, porque nós não queremos esta perspectiva de há o centro urbano e há o resto. Não. O concelho só faz sentido se for visto como um todo, na criação de roteiros turísticos, na criação do roteiro turístico dos impérios e das igrejas,
que vá por todo o concelho, na criação de uma rede de trilhos municipais, porque há muita discussão entre de que forma é que um trilho, não tendo a distância mínima, não pode entrar na rede regional de trilhos. Nós temos que ter a capacidade de fazer uma rede municipal. Há trilhos que são muito bonitos, que estão bem arranjados. Aliás, a Junta da Vila Nova tem um projeto engraçado da Orla Costeira. A Junta de Santa Cruz também já tem, ali o trilho das Beiras na Casa aqui na Casa da Ribeira, é verdade. E, portanto, trilhos que podem não ter a distância mínima para entrar na rede de trilhos regionais, mas que têm beleza e potencial para integrarem uma rede de trilhos municipais. Integrando tudo isto num plano de mobilidade do concelho, integrando tudo isto num plano de ordenamento turístico do concelho da Praia da Vitória, para que isto seja uma mais-valia para todos, porque nós temos várias freguesias, têm uma grande dinâmica empresarial que deve ser, obviamente, potenciada, e a Câmara tem que ser um aliado fundamental dessa dinâmica. Para terminar, um último tema a que peço a sua capacidade de síntese, Berto. Descontaminação e contaminação. Uma das coisas que receberá, caso chegue a Presidente da Câmara, é um protocolo que foi muito recentemente assinado entre o atual Presidente e o Ministério do Ambiente, através dos fundos previstos no Orçamento de Estado e no Fundo Ambiental, para aplicar mais 5 milhões de euros na questão do saneamento e encerrar todos os furos que estão sob suspeita, apesar de altamente monitorizados, diga-se a bom da verdade, mas sob suspeita, e ir buscar água mais ao interior da ilha. Este é um projeto para manter. Qual a posição e a postura política de Berto Messias, Presidente da Câmara, relativamente ao dossiê descontaminação-contaminação? É um projeto para manter, obviamente, e aqui a perspectiva são três, digamos assim. Em primeiro lugar, a segurança no consumo de água para consumo humano do concelho da Praia da Vitória. Isso é absolutamente fundamental e acho que ao longo dos anos isso tem sido salvaguardado. Basta dizer que a água da praia é a água mais monitorizada e testada e acompanhada do país. Em segundo lugar, a intervenção física do ponto de vista de infraestruturas, precisamente dando seguimento a esse projeto e ao... Que é um projeto, diga-se, porque é bom valorizar também isso, definido pelos técnicos da Praia Ambiente, portanto, pelo corpo técnico do município. Sim. Não foi propriamente imposto de fora, foi imposto a fora, não é? Para eles financiarem. Exatamente, uma proatividade interna que é de realçar e que garante precisamente também esses pressupostos de segurança dos quais não podemos abdicar. No dia que houver insegurança no consumo de água para consumo humano do concelho da Praia da Vitória, nós temos um problema grave e isso, felizmente, fruto do trabalho de muita gente nos últimos anos, isso nunca aconteceu. Finalmente, associado quer à intervenção nesse projeto e à intervenção do ponto de vista infraestrutural, quer do ponto de vista de todos os procedimentos que têm que ser feitos para garantir essa segurança, é a total transparência neste processo e a assunção de responsabilidades do contaminador para descontaminar aquilo que tem que ser descontaminado. E aqui, obviamente, que quer as autoridades norte-americanas, quer as autoridades portuguesas têm responsabilidades, têm que as assumir, e o processo de descontaminação, de desativação de pipelines, de limpeza de terrenos, de limpeza de lamas, tudo isso tem que continuar para que continuemos a ter este sentimento de segurança que não pode ser posto em causa no consumo de água do concelho da Praia da Vitória. Os segundos finais são da sua inteira responsabilidade. Uma mensagem que queira deixar, obviamente, a todos os praenses que a esta hora nos escutam. Que votem, que exerçam o seu direito de voto no próximo dia 26 de setembro, que participem nesta festa da democracia que são as eleições, com especial relevo para as eleições autárquicas, que têm obviamente um brilho especial para a proximidade que quer as juntas, quer as câmaras municipais representam para as populações, e se possível que votem em nós, que votem no Partido Socialista, e da nossa parte o nosso projeto político é conhecido, aquelas que são as nossas ideias são públicas, nós estamos ao longo, nas últimas 2 semanas, falta ainda uma meia semana, estamos a entregá-lo em todas as casas do concelho, que vejam esse projeto. Mas, no fundo, aquilo que nós prometemos são 2 coisas. Trabalho e disponibilidade para trabalhar, sendo proativo, respondendo aos desafios do futuro da Praia da Vitória, e, por outro lado, a necessária recuperação do orgulho em ser da praia e do orgulho em ser praiense. Eu acho que isto é fundamental e induz confiança, autoestima, porque se não formos nós a gostar de nós próprios, ninguém gostará. E se não formos nós a puxar para cima, ninguém puxará.
e é isso que nós nos propomos a fazer. Será talvez o trabalho mais difícil que o Berto Messias propõe fazer. Berto Messias, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal da Praia da Vitória, à presidência da Câmara Municipal da Praia da Vitória, nas eleições do próximo domingo, foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, desejo de boa sorte. Até sexta-feira, altura em que nos encontraremos no debate com todos os candidatos à Câmara da Praia. Amanhã, depois das 6 da tarde, em direto do Terinov, também com transmissão nas plataformas vídeo através de uma parceria com a Azor+, vamos promover o debate entre todos os candidatos à Câmara Municipal de Angra. A partir deste momento, esta entrevista está também disponível já no nosso canal de YouTube e no Facebook do Rádio Clube de Angra. A todos agradeço a atenção e desejo a continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.